dia a todos, muito bem-vindos ao nosso webinar de hoje. Hoje, assim, a Fretify, a sua empresa de gestão de cargas, traz para vocês assuntos relevantes nessa área de logística, que é o nosso segmento. E hoje nós vamos discutir um assunto sobre embarcador, transportador, como que está essa relação, né? Vamos falar de gestão e vamos falar também de tecnologia. Para discutir isso, trouxemos uma figura nobre aqui, o Paulo Raimundi. O Paulo Raimundi é um grande empresário da área de tecnologia para transportadores. E gostaria que o Paulo, bem-vindo, Paulo, gostaria que você se apresentasse, falasse para o nosso público aí como é que é o Paulo, alguma coisa sobre você, por favor. Olá, pessoal, bom dia a todos. Primeiramente, é um prazer ter recebido esse convite da Fretify para estarmos aqui hoje batendo um papo sobre logística, sobre transporte, sobre o dia a dia das empresas, compartilhar um pouco da experiência de alguns anos, Eu sou o CEO da Gestran. A Gestran é uma empresa com mais de 20 anos no mercado. Somos referência na área de tecnologia, gestão de transportadoras, gestão de frota. E o nosso dia a dia, o nosso trabalho está junto das empresas de transporte, dos gestores de frota, com gestão, com tecnologia, apoiando as empresas. Então, muito obrigado, Gilmar, muito obrigado a Fretify, a todos que estão aí participando, por esse convite, por esse momento. Eu que agradeço aí. Nós temos muitas coisas para falar hoje aqui, pessoal. E já avisar vocês, olha, vocês podem mandar perguntas aqui no nosso chat. Essas perguntas são tratadas pelo nosso pessoal, apresentadas para a gente. E aí, no final, todas as pessoas que fizerem perguntas lá na sexta-feira, quem fez pergunta vai participar de um sorteio, um kit Fretify bem bacana. O sorteio será dia 27 de maio, agora, na sexta-feira, e o nome do ganhador será divulgado no LinkedIn e tudo mais. Então, só precisa mandar pergunta. Manda uma pergunta e concorra a esse kit da Fretify. Vamos lá, então, falar sobre o assunto deste dia. O assunto é bem importante, gente. Paulo, para começar, eu gostaria que você pudesse falar um pouco como é que está o cenário da logística. Nós estamos falando entre transportador e embarcador. Como que você vê esse cenário hoje? Está bom? Está tranquilo? Está bem relacionado? Por favor, fale para nós aí, conte tudo. Olha, pessoal, eu diria assim que o cenário é desafiador e a cada dia mais competitivo, Porque há uma necessidade de inovação constante, os investimentos em pessoas, em processos, em tecnologia, o mercado está cada vez mais exigente, a necessidade de um cuidado cada vez maior com a experiência do cliente, com o atendimento ao cliente, Eu acho que tudo está focado, com foco no cliente. Tanto o consumidor B2B, B2C, ele está cada vez mais exigente, Ele quer cada vez uma qualidade melhor de serviço. Ele quer qualidade e velocidade, É o caso das reuniões com os clientes, que antes eram todas presenciais, Se nós analisarmos antes da pandemia, tudo dependia de viagens, tempo, custo com deslocamento. Agora, a maioria passou a ser tudo remoto, Então, isso está gerando uma agilidade, uma velocidade, Está tudo muito rápido, Está facilitando as negociações, e isso abriu um caminho muito grande para essa era digitalizada, Então, está havendo, e houve já, e cada vez mais, uma mudança de cultura muito grande. Antes, tudo era presencial, viagens, visitas. Hoje, às vezes demorava 2, 3 dias para fazer uma visita. Hoje, você faz a visita, uma reunião, várias no dia e meia hora, E eu vejo que isso, antes da pandemia, Gilmar, era algo, se fosse contar ou falar que seria assim, nós diríamos impossível. É algo muito distante, não vai acontecer, Mas aconteceu de uma maneira, ruim, através da pandemia, mas, enfim, aconteceu, Você veja que, após a pandemia também, a parte da logística, a parte de entregas, antes você tinha entregas com 4 dias, 3 dias,
De repente, elas passaram a ser no dia seguinte, agora é no mesmo dia, às vezes em questão de horas, né? E tudo isso veio gerando, na logística, um desafio diário muito grande, porque não é só uma questão da concorrência, mas a exigência do cliente, né? Querendo com que essa logística seja rápido, né? Então, eu creio que um curto espaço de tempo, quem não buscar um modelo inovador para ser mais competitivo, não vai sobreviver nesse mercado. Se nós formos analisarmos, nós que trabalhamos com transporte há mais de 25 anos, né? Eu lembro lá atrás, quando eu comecei a trabalhar em transportadora, a gente falava em transportadora, não se falava em logística, né? Nem sabia-se o que era logística, né? E transportadora era assim, tinha um caminhão, tinha um motorista, era a transportadora, né? Carregava aqui, descarregava lá, mandava um comprovante de entrega alguns dias depois e estava tudo ótimo, né? Não havia rastreamento, né? Não havia nada online, não havia aplicativos, né? E esse cenário mudou muito rápido, né? E está mudando cada vez mais, né? Cada vez mais os transportadores eles estão tendo que se adaptar às exigências dos embarcadores, do mercado, para depois poder fazer o transporte. Não basta mais ele falar, sou um transportador, tenho caminhão. Não é mais tão fácil assim, né? Hoje os transportadores eles dependem de estar integrado com embarcadores, integrado com os portais, com os sistemas de logística. Motorista, muitos falavam, motorista não precisa saber, muitos mal e mal sabem ler e escrever, né? Esquece. Hoje em dia, motorista está lá atuando com 4, 5, 6 aplicativos, né? Falando com a empresa, falando com o embarcador, muitos falando até com o cliente final para uma entrega, né? Compartilhando sua localização, passando status de entrega. Ou seja, e isso mudou muito rápido, né? E as empresas precisam se adaptar, né? Então, resumidamente, é isso que eu vejo, sabe? Uma transformação muito rápida, tecnológica e cultural. Cenário complexo, hein, Paulo? Cenário complexo. Não é fácil. Não. A gente percebeu também na Fretify essa mudança bem rápida, assim, que foi em que as pessoas sempre quiseram visitas também, e isso aconteceu, quer dizer, ou mudava ou não trabalhava. Então, isso foi uma mudança até certo ponto porque você ganhou muito tempo nisso, né? Você também falou dos motoristas aí que tiveram que se adaptar também, ou ele tem um pouco mais de conhecimento, não, isso também é real. Mas e se nós fossemos falar de soluções tecnológicas, o que mais que nós podíamos dizer aí, Paulo? Porque a gente vê isso como verdade, que você está colocando uma coisa muito interessante. Temos que mudar porque o mundo está mudando muito rápido e a pandemia parece que acelerou esse processo, né? Você vê algumas outras coisas assim em termos tecnológicos que tanto embarcadores como transportadores deveriam prestar mais atenção daqui para frente nesse processo? Olha, as soluções tecnológicas no mercado são várias. Estamos na era das startups, né? Todas querendo resolver alguma dor. Eu lembro há alguns anos atrás, né? Nos anos 90, 2000, quando começamos a trabalhar, não tinha sistemas. E aí veio uma época que o transportador, a empresa, tinha um software só, que são os ERPs, né? Que você também conhece muito bem e o pessoal das empresas conhece. Você tinha um sistema para fazer tudo, né? Isso mudou completamente, não existe mais um sistema para fazer tudo, né? A tecnologia, ela está cada vez fazendo mais parte da nossa vida pessoal, né? A nossa vida pessoal hoje, eu digo que se você sair de casa e esquecer o celular, você volta, né? Sim, porque você volta, porque está faltando alguma coisa, o teu dia tu não vai conseguir. Então, a tecnologia está presente na nossa vida e cada vez mais nas empresas. Nós ficamos, eu diria, dependentes da tecnologia, né? Nós estamos, ela está dominando tudo. Então, já se tornou uma obrigatoriedade para as empresas que precisam crescer. Sem tecnologia, você não se comunica mais.
né, com o teu cliente, com o teu fornecedor, com o teu colaborador. Tudo veio para a palma da mão, né? Se você analisar, nós falamos mais por mensagens e aplicativos do que por voz, praticamente, né? Então, tudo verdade. virou tecnologia. E a partir da pandemia, a mudança cultural forçou, né? Forçou os investimentos em tecnologia. Né? A questão das compras online, por exemplo, o pessoal, todo mundo em casa, começou a exigir um desafio muito grande, não só da logística, dos transportadores, mas da área de tecnologia. Né? Mas também, por outro lado, eu ainda acho que existe muita ineficiência, que é um ambiente ainda muito propício para as logtechs. Né? Ele é um ambiente muito positivo para a aplicação de tecnologia, e tecnologia que conseguem melhorar a eficiência das empresas, na área de logística como num todo, que elas consigam promover um controle maior das operações, que elas consigam reduzir custos, né? E que elas consigam o quê? Melhorar a qualidade de vida do cliente final e de todos nós. E a tecnologia faz isso. Ela nos ajuda no dia a dia. E aí que eu vejo, por exemplo, os embarcadores, né? No passado, o embarcador ele não investia tanto em tecnologia na questão ligada ao transportador e à entrega. Hoje nós vimos falar muito da questão da torre de controle, né? É muito conhecido esse nome, inteligência artificial, aplicativos, rastreabilidades. Tudo Né? que a Fatify tem, hein, Paulo? Tu tá falando aí do que nós... Olha aí. A gente entrega toda essa parte. Né? Certo. Então, se nós voltarmos um pouco no tempo, e vamos voltar não muito, 5 anos atrás, foi ontem, nós não vimos muitas startups, muitas empresas, como a Fretify ou até embarcadores, né, investindo dessa forma. Né? Até tinha poucas empresas, mas de 5 anos para cá, os últimos 2 anos principalmente, isso cresceu numa velocidade assim absurda. Né? Hoje, por exemplo, nós fizemos uma compra aqui no e-commerce online, nós, através da palma da nossa mão, nós estamos acompanhando desde o pedido, se já separou, não separou, se já saiu para entrega, onde está o caminhão e qual que é o horário previsto da mercadoria chegar na porta da sua casa. Não é assim? Né? Então, todo esse processo do embarcador com o transportador otimizou muito. Mas também, Gilmar, eu vejo assim, tudo isso, queira ou não, tem uma coisa chamada custo envolvido. Né? Paulo, você vai falar em custo aí, eu queria muito ouvir sobre isso. Só que eu precisava interromper um pouquinho você, porque estamos cheio de perguntas. Eu vou ter que selecionar algumas aqui, porque senão a gente vai ficar assim. Antes de entrar em custo, que é um assunto muito sério, eu acho que podemos dedicar bastante tempo a ele. Nós temos perguntas aqui, por exemplo, o Cirão Ulisses pergunta se o cenário atual está mais propício para transportador ou para embarcador. Paulo, o que você acha? Olha, Gilmar, a questão do mais propício em si, confesso para você que é difícil. Mais difícil. vantajoso, talvez? O que eu acho é o seguinte, na realidade, eu acho que o que está faltando um pouco nesse cenário entre embarcador e transportador é eles trabalharem mais como parceiros no negócio, e não como, muitas vezes, competidores ou um querendo, de certa forma, esfolar o outro. Né? Eu acho que tem que ter muito mais conversa, porque, você veja, o Brasil está crescendo muito, isso é fato, e vai continuar crescendo. Se você analisar, por exemplo, pós-pandemia, durante pandemia e pós-pandemia, o cenário econômico de todos os países aí que a gente conhece, o Brasil não está ruim. Olha o cenário político dos nossos vizinhos e olha o nosso. Então, o Brasil está crescendo, vai crescer muito, e eu acho que o cenário ele é bom para os dois, porque o embarcador depende do transportador, o transportador depende do embarcador. Né? E muitos, em vez de sentarem e conversarem, vamos falar sobre o processo todo, né? A gente vai falar sobre essa questão de custos, que é muito importante. Né? Eu acho que falta essa conversa mais próxima de ambos. Mas o cenário, cada um no seu lugar, é importante. Um não vive sem o outro. Né? Um não vive sem o outro. Bem respondido. Tem uma pergunta aqui também que eu acho que até eu posso ajudar a responder aqui do Felipe, que diz o seguinte: o que a pandemia trouxe de benefícios para a logística? Vocês acham que a logística foi puxada ou empurrada por esse lead time mais eficiente?
Olha, de nossa parte aqui na Fretify, a gente sempre diz o seguinte, que na verdade o processo que se desencadeou seria a informação. Ou seja, todo segmento logístico ele está clamando por informação, porque a eficiência ela é relativa a alguns, né? Claro que tem gente que gostaria de comprar, que quer, tipo, compra online, principalmente o consumidor, ele quer comprar e quer que entregue hoje, amanhã ainda e tudo mais. Mas a parte empresarial, ela tem o seu time certo para as coisas acontecerem e elas acontecem de certa forma até razoável bem. Mas a informação não circula. Então, acho que esse é o ponto principal, Felipe, que a gente vê nessa área. Nós na Fretify fizemos muito isso. Nosso trabalho é esse mesmo, é fazer com que a informação da hora do pedido até chegar à entrega, a todos os atores desse processo têm informações em tempo real. Esse é o processo. Um track eficiente, com informações que ninguém precisa ligar para ninguém para saber onde estão as coisas, é tudo interligado e online. Então, acho que esse é o ponto que a própria pandemia trouxe. Ou seja, eu preciso de informação para passar para alguém, porque esse contato pessoal ele deixou de existir em alguns momentos. E, Paulo, tem também aqui a Mariluz perguntando, na visão empresarial de vocês, como define uma gestão integrada em sintonia entre embarcador e transportador, onde o cliente final recebe uma experiência incrível? Pergunta difícil, hein, Paulo? O que você acha? Olha, eu A gestão realmente integrada perfeita aí, ó. Existe isso? eu acho assim que, na realidade, os protagonistas sobre essa questão da informação, eu acho que está muito mais do lado hoje da empresa de logística do que o transportador, sabe? Ao menos dentro da nossa experiência, as empresas de logística estão, de certa forma, ditando muito ritmo, né? Ditando o ritmo para o transportador, e o transportador ele está tendo que seguir isso, né? Porque a empresa de logística ele está lá com a mercadoria, ele está tendo que dar uma posição para o dono daquela carga, ele tem que estar dando uma posição para o cliente final, e o transportador é uma parte do processo, certo? E com a questão, o e-commerce já vinha crescendo muito antes da pandemia, já vinha crescendo, isso é fato. Mas com a pandemia, ele cresceu muito rápido, muito rápido. Né? E a pessoa em casa, por exemplo, que passou a trabalhar home office, passou a comprar muito mais, ele passou a querer o quê? A ter essa informação online. Né? Então você veja que hoje, quando você fala de tecnologia, vocês podem ver nos jornais o seguinte: a dificuldade de mão de obra qualificada em todas as áreas no Brasil. Mas falando de tecnologia, certo? Nós tínhamos só aqui no Paraná, para você ter uma ideia, mais de 600 mil vagas na área de tecnologia em aberto, Gilmar. Sabe o que é isso? Sei, eu sei. Né? Sabe, né? Ou seja, deu um boom. Então, existe uma falta de mão de obra na área de tecnologia, mas por que existe isso? Existe porque a demanda das empresas de tecnologia, que vem gerada por quem? Pela necessidade do mercado, pela necessidade de embarcadores, necessidade de transportadores, aumentou muito. Né? Então, a cadeia toda mudou. Né? E a informação hoje é essencial, e outra, isso não volta atrás. Não volta por quê? Por mais que a questão não está mais só home office, o mercado está voltando, né, a trabalhar, nós acostumamos com essa facilidade, acostumamos com essa tecnologia de ter tudo na palma da mão, né? Então, acho que a informação é isso, está aí e só vai evoluir, né? É verdade. Tem muitas perguntas aí, Paulo. Nosso assunto está bem comentado aqui. Nós temos que selecionar algumas aqui. Desculpem a todos aí que a gente não vai conseguir fazer todas as perguntas aqui ao vivo, porque realmente o tema é interessantíssimo. Né? Bem colocado pelo Paulo também. A gente tem percebido muitas mudanças nessa área de informação e também de transportadores, que ele é um ator do processo, mas nós temos muita coisa chegando. Nós temos aí a 5G, a rede 5G chegando. Essa rede 5G deve fazer um outro boom tecnológico. Sim, com certeza. Nós temos muitos clientes, Paulo, da área do agronegócio, dentro da Fretify, são muitas e grandes empresas, e a área tecnológica também tem a área do agronegócio tem sofrido muito com isso também, porque não adianta mais ter um funcionário lá, ele precisa ser um funcionário que conhece tecnologia, tem que ser treinado.
E isso passa pelo inglês, passa por um monte de outros elementos que atrapalham o processo. Então, realmente, o treinamento tem que ser muito maior, né? Então, a busca do treinamento é uma coisa muito importante que a gente dedica aí um item importantíssimo nos nossos trabalhos de consultoria, né, aos clientes, na implantação, porque isso é muito importante. Tem muitas perguntas aqui, Paulo, que eu gostaria de falar. Pois não, essa questão, Gilmar, que você comentou do treinamento é muito importante, né? Porque eu vejo o seguinte, falando na área de software, de sistemas, de tecnologia, às vezes eu falo com o transportador e comparo ele a um caminhão, né? Não resolve você ir lá e comprar um caminhão novo 2022, 2023, com uma tecnologia fantástica, né? Que hoje você tem um caminhão que sai de Curitiba e chega em Paranaguá sem o cara, às vezes, pisar no freio, no acelerador para descer a serra. Mas o que adianta toda essa tecnologia se não tem um investimento na mão de obra? Nas pessoas, né? Nas pessoas e nos processos. Então, você vai lá e compra um cavalo mecânico, uma câmara fria, hoje chega, conforme equipamento, a R$1 milhão. E aí você coloca uma pessoa lá que não participou, digamos assim, não sabe nem usar essa ferramenta, né? O engenheiro está lá, cria uma ferramenta, a tecnologia fantástica, né? E você entrega para o motorista que não está preparado, não sabe o botão apertar. A ferramentas, por exemplo, como a Fret faz, só a ferramenta sozinho, não existe um milagre. As ferramentas, a tecnologia, ela é fantástica. Mas ainda bem que precisa do ser humano ainda, né? E esse ser humano, ele precisa de treinamento, precisa de capacitação para usufruir todos os recursos dessa tecnologia. Ela sozinha não funciona. Viu que é legal, Paulo? Aproveitando aqui, estamos falando de pessoas, eu tenho algumas perguntas ainda, mas antes de ir para o próximo tópico, mas eu gostaria de aproveitar esse momento aqui e falar, já que o assunto veio pessoas, e falar que a Fretify, junto com a Log School é uma empresa bem interessante também nesse segmento, que treina os funcionários, tanto de embarcadores quanto de transportadoras, e nós teremos aí uma Log Conference, a próxima Log Conference, que será dia 6 e 9 de junho, está imperdível também, é um processo bem legal, são muitas palestras, aliás, eu acho que a gente temos um vídeo que quer soltar agora, ou pode ser também, se o pessoal da técnica quiser, para mostrar para Olha que oportunidade, hein, pessoal? Para aprender mais aí, e a Fretify junto com a Log School traz para vocês essa Log Conference, que já é um sucesso. São várias edições aí que realmente faz com que todo mundo consiga adquirir muitos conhecimentos de forma online, o que é legal nesse momento, tá? Gemerson mandou uma pergunta. Gemerson, se aguenta ela aí, que daqui a pouquinho eu faço, porque ele pergunta da elevação dos preços de combustíveis e tudo mais. Nós vamos falar sobre custos na sequência, daí já entramos nesse assunto, Paulo. Já nota para falar aí o que representa a elevação dos combustíveis aí como que afeta os transportadores. Tem uma pergunta da Sandra também, como a tecnologia pode ajudar no monitoramento de carga, onde os embarcadores realizam a contratação apenas de motoristas terceirizados, ou seja, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Essa parte, Sandra, a Fretify faz muito bem também. A gente tem visto muitos embarcadores que almejam esse caminho, embora ele seja um caminho árduo para ser perseguido, porque tem muita legislação, muitos processos, que a transportadora ela faz essa parte hoje, tá? Então, o Paulo sabe muito bem disso, né, Paulo? Desde emissão de CTEs, o processo, tudo isso, tudo é um processo bem complicado de seguro, etc. E complicações que advêm do transporte, se acontece alguma coisa no meio do caminho, responsabilidades. Então, a gente caminha para isso um dia. A gente já vê algumas ações nesse sentido, mas a gente percebe que algumas empresas grandes, ele olha para esse mercado, olha para esse modelo e na sequência ele pensa, vamos deixar um pouco mais para frente, não é isso, Paulo? Acontecendo. Mais ou menos por aí. O troço é bem mais complexo, né? Então é isso. Bom,
Paulo, vamos aproveitar esse momento aqui, ó, tem várias perguntas, estão voltado para custo também, e colocar, por exemplo, o que seriam os principais pontos aí, ou identificar como os custos da área de logística, quais são os principais custos na sua visão aí? Vocês aí da gestão que tem sistemas de controle de pneus, de combustível, isso realmente são os principais custos? O que você pode dizer dessa área para nós? Olha, Gilmar, falando em logística, nós poderíamos citar vários, desde os custos com armazenagens, com embalagens, enfim. Mas o transporte em si, ainda eu entendo que ele é o maior custo, sem dúvida. Para mim, é o principal como o maior. Ainda mais nesse momento, agora que a gente vem falando tanto de combustível, né? Esses aumentos abusivos de combustível, que nós entendemos como abusivo, mas às vezes você fica até um pouco em cima do muro, né? Porque na realidade você vê um preço absurdo de combustível aqui, ao mesmo tempo você vê que isso não é só no Brasil, você vê que nos outros países também o combustível, em certas situações, eu estava conversando com um amigo que está na Itália, ele falou assim, Paulo, fazendo a conversão, o litro da gasolina aqui chega a R$16. Ou seja, então a questão do combustível eu entendo que é um problema crítico, é um problema sério, porém não é um problema só no Brasil, e pandemia e essa guerra também está afetando isso. Então, sem dúvida, para mim, os maiores custos hoje é a área de frota, né? É combustível, é pneus, é manutenção. Né? E nesse item, eu queria fazer um comentário assim, né? Me perdoem os transportadores aí, né? Mas eu costumo dizer assim, ó, às vezes, conversando com o transportador, ele fala, poxa, Paulo, o embarcador me ligou, ele precisa de mais 20 conjuntos, 30 conjuntos, 40 conjuntos, né? Parece como se fosse uma coisa pequena, né? Tu falar em 20, 30 conjuntos, está falando em 20, 30 milhões. Mas eu preciso colocar frota, porque meu concorrente está lá, o meu embarcador está precisando e eu preciso comprar, né? E às vezes parece até que o embarcador falou com o gerente do banco, porque o cara do banco já está lá com o crédito para o transportador pegar, né? Daqui a pouco já chega o vendedor lá na porta. Então, de certa forma, eu entendo assim, ó, o transportador, eu poderia dizer, ele é rebocado pelo embarcador. Né? O embarcador, ele chega e fala, olha, eu preciso de tantos veículos, porque o mercado está aquecido. Sim, o mercado está crescendo, o mercado está comprador, e tudo isso passa por aonde? Passa pelo transporte. Né? O transporte no Brasil hoje é rodoviário, não tem, né, outra forma. Mas o que eu queria colocar nessa questão de custo, Gilmar, é que o que acontece? Crescer uma empresa não é só crescer ela em volume de frota, em volume de conjunto ou em faturamento. Mas e a gestão disso? Né? Você está, às vezes, lá numa empresa com 100 caminhões, chega a mais 50. Poxa, mas como que você se preparou com a tua equipe, com a tua gestão, com os teus processos, com a tecnologia? Como que você internamente está preparado para encarar todo esse crescimento assim, ó, tipo, de dobrar uma frota? E o transportador, pô, meu cliente precisa, tem o crédito, compra o caminhão, depois a gente vê o que faz. E aí que começam os problemas, aí que começa o perigo do negócio, né? O transportador, outro dia, falou para mim assim, me ligou, Paulo, seguinte, olha, eu estou com mais de 100 conjuntos e eu preciso contratar alguém para fazer combustível, para controlar melhor o combustível. Mas o que tu precisa? Olha, eu preciso de um cara que negocie com posto, negocie preço, mas que cuide do sistema, que cuide das médias, do abastecimento, que fale com o motorista. Um cara só, uma frota com mais de 100 conjuntos. E ainda ele quer pagar pouco, às vezes, né? Normalmente, né? Né? Poxa, uma empresa hoje, nesse caso que estava conversando, uma empresa com mais de 100 conjuntos, ele chega a ter uma conta mensal de 2,5 milhões, 3 milhões de reais, só de óleo diesel, certo? Então, eu vejo que essa questão de custos, a empresa precisa investir em mão de obra qualificada, precisa preparar a sua equipe, precisa de investimento. Nós, como sistema, Gilmar, você veja, tem um fato muito curioso, né?
Nós temos várias estatísticas, um exemplo, vamos falar do combustível, que é, né, o maior custo e o desafio de hoje. Você acredita que nós conseguimos ver em um único posto de combustível, aqui na região de Curitiba, né, não vamos identificar o posto, nós temos lá 5 transportadores que abastecem no mesmo posto. 5 preços diferentes. 5 preços diferentes no mesmo produto. Tá, Paulo, mas aí você tem que avaliar alguns fatores como prazo, volume de abastecimento, até vai lá. Mas eu queria dizer o seguinte, um outro fator, que esse é importante. Quem na tua empresa está preparado para fazer a gestão desse custo? Qual que é o profissional da tua empresa que está dia a dia aqui negociando com o posto, indo lá visitar o posto se necessário? Porque, afinal, a conta do óleo diesel é a maior conta numa empresa de transporte, né? Dependendo da operação, é 35%, 40%, 50%, até mais ultimamente, né? E quem que está cuidando efetivamente disso? Qual que é o profissional que você tem para cuidar das compras, da negociação com o posto? Então, muitas vezes, Gilmar, não adianta só bater no governo, né? Não adianta só bater no governo, porque ele é uma luta meio que desleal, né? A gente não consegue sozinho ir lá e resolver o problema do combustível. Agora, eu entendo que com uma boa gestão de custos, com sistemas especializados, especialistas, com mão de obra qualificada, você consegue ter um bom resultado. Porque, veja, o preço do diesel é para todo mundo. Se você analisar, o preço do diesel não é para um outro transporte, é para todos. O preço do pneu é para todos. A manutenção é para todos, tudo é igual para todos, o tributo é igual para todos, concorda? A dificuldade para você contratar motorista é igual para todos. Então, aonde que está a diferença? Na minha opinião, né, sou muito convicto disso, a minha opinião é a gestão, é o controle, é ferramenta, é tecnologia, é pessoas. Porque a partir do momento que, digamos, eu sou um transportador e você também, se as condições do mercado são iguais para mim e para você, o que tem? Como que nós vamos fazer a diferença? Como que nós vamos fazer a diferença? Nós não conseguimos baixar o tributo. O que nos sobra é ter uma excelente empresa de contabilidade fiscal que domine isso para nos assessorar. Mas ligar para o governo e dizer que o imposto está caro não vai resolver. Não vai baixar. Ligar para a Petrobras, agora tu viu que mudou de novo o presidente, né? Sim, vamos tentando. Ligar para a Petrobras e dizer, ó, baixa o diesel, você vai conseguir fazer isso? Não vai conseguir fazer isso. Não vai, são anos de investimentos que não foram feitos, então agora você tem que pagar o preço disso também. Exatamente. Né? Ligar para as empresas de pneu dizendo baixa o preço, não vai. Então eu vejo, quando você fala em custos, eu acho que, como ele é igual para todo mundo, o que está ao nosso alcance é investir em capacitação, investir em pessoas, processos, treinamento, tecnologia, porque isso vai fazer um diferencial. Porque, veja, o mercado não para, a indústria não para. E se ela não para, alguém precisa transportar. Quem que sobrevive nisso? Quem tiver a melhor gestão, quem tiver a melhor questão de custos, é o que realmente vai ter um diferencial nesse mercado. Né? Nessa questão, Gilmar, por exemplo, você estava falando da Fretify, da questão logística, né? Nós da Gestran, aqui, a Gestran é uma empresa que nós estamos aí há mais de 20 anos no mercado, trabalhando com software, tecnologia, para a área de transporte, para a gestão de frota. E o nosso dia a dia é o quê? É levar para o transportador o quê? Levar cada vez mais a tecnologia, levar o sistema, levar treinamento, levar a preparação de pessoas para auxiliar o transportador, na verdade, administrar a sua empresa com esse turbilhão de custos que tem aí. Né? Então, esse é o nosso dia a dia, e eu vejo assim, eu vejo muitas empresas se destacando no mercado. Muitas empresas se destacando no mercado, crescendo consideravelmente, mesmo com essa questão do preço do combustível. Por quê? Porque eles estão preparados com números, com gestão,
com processos, com capacitação da equipe. E eles conseguem chegar no embarcador e dizer, esse é o nosso cenário. E o transportador precisa transportar. E se adaptar a isso, né? Tem que se adaptar, né? Então vamos lá, Paulo. Você colocou, então, nós temos uma questão de gestão, obviamente, gestão ela faz diferença em qualquer segmento, e ainda mais num momento turbulento como esse que está a logística brasileira, que de um lado se exige eficiência em função a que a pandemia acelerou isso, de outro lado nós temos os custos subindo e esse custo é mundial, a gente percebe isso, que já, em últimas viagens que eu fiz, meu Deus, mudava o preço, até nos Estados Unidos mudava toda semana, né, subindo o preço do combustível. Então temos os preços subindo do outro lado. Obviamente, se o petróleo sobe, vai subir todo o resto da cadeia aí do processo. Tudo, e aí, tudo sobe. Aí vai subir. Então, você acha que se nós colocarmos, então, ele fizer uma boa gestão com sistemas que possam ajudá-lo nesse controle de combustível, no controle de pneus, principalmente, também, que é caro, ele conseguiria ter um pouco mais de informações a respeito disso e daí já melhora a gestão de volta. Ou seja, começa com a gestão, vai em cima de ações de softwares, e aí resolve essa questão de custo com várias coisas embaixo, né? A gente tem feito isso com embarcadores do outro lado, porque esse é o principal foco nosso também, porque ao dar informação, a informação nada mais é do que ferramenta para o gestor tomar decisões. Então, se não tiver o gestor lá, não vai servir para muita coisa. Então, é sempre assim em todo o processo, né? Nós temos muitas perguntas, Paulo, e temos o último assunto para a gente tratar aqui hoje, até porque, não sei se você sabe, mas já estamos chegando ao final do nosso webinar. É rápido. Precisa de mais tempo. É mais tempo. Tempos que não temos, né? Mas a gente marca uma outra hora, bater um papo sobre alguns outros assuntos. Mas nós temos algumas perguntas boas aqui, né? Que não vai dar para fazer todas. Se uma ideia, tem 70 perguntas aqui que chegaram agora nesses últimos minutos e não podemos falar. É muitas. Então, dizer de novo, porque todos que mandaram perguntas estarão participando do nosso sorteio de sexta-feira de um kit da Fractify. Como que nós podemos falar para frente? Eu acho que eu abriria aqui esses últimos minutos que nós temos, nesses 2 minutos, falar sobre a sugestão que nós podemos dar para essas, tanto embarcador como transportador, Paulo, na tua visão, assim, o que nós podemos dizer para eles? Nós já falamos ao longo desses 40 minutos, falamos de treinamento, acho que é importante, aí já até comentei aqui que de contratar empresas que realmente possam te ajudar no treinamento da ferramenta, mas não é só isso. Já falei da Log Conference também, que é uma forma de você aumentar teu conhecimento e principalmente utilizar a própria parceira nossa, que é a Log School, que também tem treinamentos para a área de transportadoras e também para embarcadores da área do logística, sempre voltado para a logística, que é o nosso segmento. O que mais que nós podemos dizer tanto para um quanto para outro, Paulo, nesse 1 minuto aí, sendo bastante breve? Bom, eu poderia dizer o seguinte, eu acho que embarcadores, transportadores, e eu não deixaria de fora, em momento algum, empresas de tecnologia. Acho que esses 3 pilares, embarcador, transportador e tecnologia, deveriam conversar mais, entenderem que todos eles têm a sua importância no processo logístico, na cadeia toda da logística, que não é esse negócio, eu sou mais importante que você ou menos importante. Todos são importantes dentro do seu espaço, da sua atividade. Em vez de transportador, embarcador, está cada vez mais se degladiando, digamos assim, eu acho que a conversa é o que vai conseguir evoluir muito, né? Neste caso, principalmente, Gilmar, você veja, lógico, tem as exceções, né? Mas o embarcador, ele evoluiu muito no último período. Eu digo para você o seguinte, os embarcadores conhecem hoje muito mais de custo de transporte do que muitos transportadores. Olha só, isso é verdade, hein? Acredito muito nisso. O embarcador conhece de custo mais do que muitos transportadores. E o transportador que não estiver preparado com gestão, com informação, com números, ele não tem condição de chegar e discutir de igual para igual para o embarcador. Porque o embarcador, você sabe, a empresa, vocês também atendem grandes embarcadores.
Dentro dos embarcadores, eles têm especialistas em transporte, certo? Especialistas em transporte para entender o custo do transporte para chegar a negociar com o transportador. Sim, sim. E como que o transportador está realmente preparado para discutir isso? Eu vejo que, não estou generalizando, mas muitos transportadores não acompanharam. É lógico, vai tomar pau. Se não estiver preparado para discutir hoje com números, com informações, olha, o meu custo por quilômetro rodado para fazer esse transporte é de X, porque é combustível, é peça, é manutenção, é tributação, são os custos do motorista, custo administrativo. Se ele não chegar com isso, não adianta ficar reclamando do preço do óleo diesel, não vai mudar. Nós não temos, ele não tem essa força hoje, né? Ah, vamos fazer greve e parar o Brasil? Cara, a gente já escutou tudo isso, não vai levar a nada, né? Então, o que eu diria é assim, transportador, pro transportador, cara, você vai lá e investe R$ 1.000.000 num conjunto, você compra 10, 15, 20, 30, 40 conjuntos e muitas vezes reclama para comprar um computador. Uhum. Ou para contratar uma pessoa capacitada. Ou uma ferramenta, né? Ou uma ferramenta de ponta. Quanto que uma ferramenta boa, capacitada, e uma ferramenta boa, e uma pessoa capacitada na gestão de óleo diesel, por exemplo, na negociação com posto, no treinamento com motorista para melhorar a média de consumo, pode fazer de diferença. Então, faz a lição de casa, investe nisso, que eu acho que isso vai fazer a diferença. E se eu quiser conhecer um pouco mais aí sobre essa gestão que você falou, de tanto de pneu ou de combustível, eu posso receber uma demonstração disso? Eu tenho que pagar para isso já? Eu posso conhecer somente antes? Me dá uma dica aí para o pessoal que estão perguntando um monte aqui. Todo o pessoal que está participando aí pode entrar em contato conosco aqui na Gestran, né? Fala que participou do webinar aqui da Fretify e nós vamos fazer toda a apresentação do sistema para conhecer toda a ferramenta de combustível, pneus, como fazer essa gestão. E também, entre os que ligarem e pegarem a demonstração, nós vamos fazer um sorteio aqui, né, Gilmar? Onde as empresas não pagarão por habilitação, não terão custo de habilitação, de treinamento, e poderão usar a plataforma por 30 dias sem custo algum para conhecer essa solução, né? E depois, no final de 30 dias, se gastou da plataforma, segue ou não. É uma forma para todos conhecerem, sabe? Olha aí a oportunidade aí, pessoal. Bom, eu gostaria muito de agradecer ao Paulo Raimundi, da Gestran. Gestran é parceiro nosso há muito tempo, desde a primeira integração, sempre foram abertos ao nosso propósito da Fretify aqui, de ligar embarcadores e transportadores com gestão de cargas, uma startup realmente que veio fazer a diferença e não tem nenhuma no Brasil que consiga fazer o que nós fazemos. E dizer para vocês que nos veremos nos próximos aí no webinar. Não esqueça o Log Conference, que vem aí já no dia 6 de junho, que está muito legal. E Paulo, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a você, obrigado a Gestran por essa parceria aí, por esse momento aqui, tá? Estou à disposição aí de todos, obrigado a todos. E, Paulo, quiser falar um tchau aí, fica à vontade. Bom, mais uma vez agradeço, Gilmar, pelo convite, pela participação, né? Por todos que estiveram conosco aí. E fico à disposição para nós respondermos. Olha, passou acho de 80 perguntas aqui. Deu, 81 até agora. Quem sabe nós fazermos um próximo respondendo a essas perguntas para o pessoal. É isso aí. Gente, muito obrigado pela essa manhã maravilhosa aí. Muito obrigado a todos e nos veremos nos próximos webinars da Fretify ou Log Conference na sequência. Tenham todos um bom dia. Obrigado, Paulo. Até mais. Tchau, tchau. Abraço a todos.